A breve história de como aconteceu um despertar em minha vida e que muito do que narrado aqui pode estar acontecendo com você. A causa passada de seus problemas. Cada um desperta de uma forma diferente, com certeza. Alguns devido aos processos dolorosos, outros devido a insights espontâneos. No meu caso, eu precisei do fator da dor, do sofrimento. Já vinha acontecendo processos desde meu nascimento que, para mim, devido ao meu karma pessoal, alavancou o processo. Eu nasci com um problema bem sério, ósseo, na dita moleira, né? E meus pais realmente tinham um karma a pagar e aquilo mexeu com eles, inclusive fortificou a fé deles na religião deles, porque depois o processo se reverteu totalmente. Eu deveria, segundo o médico, viajar aos Estados Unidos, tinha pais pobres, mas para quê? Para que passasse por um processo médico de abrir essa moleira. Mas na verdade eu tinha moleira, né? Então meu cérebro não cresceria. Isso para os pais é mais terrível do que para a criança. A criança nem fica sabendo no momento, fica sabendo muito mais tarde. Então isso já quer dizer que era o quê? Uma mente que já estava pronta para fazer o que tinha para fazer, né? Com certeza hoje eu teria problemas sérios mentais, mas que não eram mentais, que é cerebrais. Meu cérebro não faria conexão, não deixaria, né, de fazer conexão com o que eu falo hoje para vocês igual, só não poderia expressar, né? Muitas dessas pessoas que estão nesse estado é muito mais um karma paterno-materno, passar por aquele processo, do que um karma pessoal. E essas criaturas são especiais caminhando sobre a Terra. Eles compreendem, mas não podem passar as suas impressões. Como falar dos deficientes, que eu não gosto desse termo, o cego, o auditivo, né, que não consegue ouvir, o que não consegue falar, o mudo. Eles, na verdade, estão vivendo a vida abstrata. E no sustar um sentido, se enaltece outros. Você acaba desenvolvendo outros, aqueles que faltavam, por processos kármicos, a se desenvolver em idas vidas. Depois, pouco mais tarde, tenho um sarampo hemorrágico. Meus pais me veem praticamente morto, né? Estou ali um cadáver sobre a cama, né? Estufa, tudo mais. E já os pais já estavam se despedindo de mim, né? O primeiro filho não vingou. E isso se reverte de novo. Isso é muito estranho, até para os meus pais que têm crença cristã. Depois, muito mais tarde, jovem, eu levo uma facada quase fatal numa veia importante da perna. E não perco o movimento da perna e também não perco a vida. Isso em mim começa a mexer os pauzinhos. O que está havendo? Por que eu estou sendo tão agredido pelo meio? Eu questionava. Mas muito antes, eu tive o meu primeiro desdobramento. Eu acredito que era de graduação astral, porque eu me vi bebê, sabia que estava num corpo infantil. Isso é o despertar, você se coloca na primeira pessoa da sua consciência.
eu sabia que eu era um bebê. Como eu sabia se eu era um bebê? Porque as coisas só são filtradas onde há camadas, máscaras. O plano físico é o palco mais, vamos dizer, de sucesso nesse enredo todo. Vejo pela primeira vez meu fio de prata e percebo que há algo atrás de mim. Como assim? Estou flutuando sobre o teto da casa, vejo a noite, vejo tudo que eu veria mais tarde com explicações, os planetas muito próximos, mas o ambiente terrestre, o urbanismo era igual. Vejo que eu tenho companhia. Depois, mais tarde, eu percebi que aquela companhia era um atavismo de medos que eu criei, que eu arrastei até por vidas. E nessa vida toma uma forma de um personagem específico. Na minha época, no Brasil, tínhamos o episódio do Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês lembram da Cuca? Sim, é um ser réptil. Posso chamar até hoje, em termos modernos, de reptiliano. Aquele personagem, aquela figura mental, me perseguia em círculo. Eu, apavorado, ficava, apesar da consciência, ficava tentando fugir daquilo. E aquilo tinha tanta energia quanto eu, né? Quase me alcançava, eu sentia a sua bocarra, quase pegando, né? Agarrando os calcanhares de meu corpo astral. Ainda muito infantil. Eu esqueço aquilo desaparece. Mais tarde, conforme eu vou tomando idade, eu começo, como qualquer jovem, a me atrair, porque eu sou hétero, por meninas. Eu conheço uma jovem. Eu me apego na imagem daquela jovem, eu me envolvo e se torna meu primeiro amor. Nisso, eu fico totalmente cego. Minha consciência baixa a um nível preocupante. Mas sigo a vida, com aquela pessoa sempre na minha mente. Vou me desenvolvendo nas questões de projeções, entro em uma escola específica, a gnose, que é muito boa na explicação disso para quem tem já esse atavismo, né? Às vezes, possa que não ajude muito esses entusiastas que querem saber só por saber, né? Não levam no âmbito prático, em suas vidas, como algo que faz parte dela. Mas eu compreendo a questão de que o eu mesmo, o eu egóico, eu mortal, ele não é só. Ele tem subtipos, camadas, autocriadas, né? Múltiplos e plurais de uma farsa, de uma fantasia. Aquilo entra na minha mente como se a minha mente fosse esponja. E eu compreendo. Porque algo já me dizia, desde o início dessa vida, que sim, há uma coisa estranha e que não queremos ver. Eu não queria ver. Não queria saber disso. Para mim, eu deveria ser eu mesmo, a coisa mais importante para mim. Mas depois eu entendo o que é que estava me perseguindo. Aquela menina que eu conheci era 8 anos mais jovem que eu. Então, quer dizer, eu tinha 8 anos quando ela nasceu. Aquele ser que eu vi lá pela primeira vez, que eu me lembre, por isso que eu narro na minha vida os 3 anos em diante em que eu me percebi estar no mundo, né, quando a gente se percebe como indivíduo, tinha uma peculiaridade nos olhos, aqueles olhos répteis pareciam humanos, bem proeminentes, né, fendais. Mas depois
eu percebo na menina que ela tem algo nos olhos que me remonta àquela experiência. Só que não olhos répteis, né? Agora olhos humanos. Tinha uma energia que emanava daquele olhar. Foi passando-se o tempo e a consciência vai se graduando na gente conforme a abertura, conforme a busca. Se você busca, uma hora encontra. Cuidado com seus desejos, você pode encontrar o seu objeto de desejo. E isso é irreversível, quando tiveres encontro com isso. E pum, né, eu percebo. Tem algo dessa pessoa que eu me apego naquela criatura que eu fugia. Agora você pode entender que pode estar acontecendo com você. As companhias que você atrai para você. O par que você pensa ser ideal, o grande amor, que depois vira ódio, muitas vezes, porque amor e ódio andam juntos. Tudo que o atrai, né, e que você atrai, está falando muito de você no passado. Perceba isso, que nada é estranho, nada é novo ou desconhecido. Para depois você parar num divã, numa religião, numa escola iniciática, tentando entender isso, e na verdade a resposta está aí, embaixo do seu nariz. Onde? No coração, onde estão seus registros, ditas nidanas. Então, se você quer chegar a Dharma, você tem que entender o karma. Para se libertar dele, com o quê? Apenas a compreensão liberta o homem. Então, eu pego aquilo que estava me fazendo mal, aquela toxina de apego, se reverte em minha mente completamente. Começo a ficar com aversão àquilo que mais me dava prazer. A presença, a imagem, a existência daquele ser. Aí eu entendo que todo o medo que eu arrastava de outras vidas, mais o personagem que eu crio, ele fica lá, vamos dizer, num looping automático de repetição, porém agora sem manifestação, dormente, né? Ele pega e se envolve com o meio, se dissolve no meio, e eu já tinha falado em outros vídeos que nossa alma, ela é produto, ou melhor, subproduto, de muitas coisas. A natureza é econômica, ela aproveita, recicla substâncias anímicas que são reconstituídas em novas vidas. Nada se perde, ou seja, tudo se transforma. Isso é uma máxima óbvia, né, para quem tem entendimento. Inclusive é uma máxima hermética. Então, certo dia, me vem a resposta que aquele ser tem em sua alma parte de medos que eu criei. Agora esse medo vem se aproximar de mim, agora em forma humana, toma vida, para que eu o resolva, se desapegue dele. Então essa pessoa se aproxima para, na verdade, eu repelir esse atavismo de minha aura, de meu aproximar. Eu, na verdade, eu deveria se aproximar para se afastar. Pode ver, as pessoas passam a não se gostar quando se conhecem. Mesma coisa, se você conhecesse seus ídolos hoje, seja da música, da escola iniciática, das artes, você certamente não o idolatraria, porque você ia ver a parte humana, inclusive a parte treva
daquele ser, porque todos somos luz e trevas. Então perceba, tudo aquilo que está acontecendo com você, você tem dedo lá para trás. Você criou. Toma alma, são resíduos seus. Por isso que volta para você. Porque a conta é só sua. Ah, mas aquele ser, ele não tem nada dele mesmo? Claro que ele tem. Somos a mistura de nós mesmos e muitas coisas. Nosso corpo astral, então, é uma coxa de retalhos, remendos. Porque ainda não somos divinos, estamos a caminho. O humano é acidental. Foi um animal que foi presenteado com uma mente e o animal não bem, vamos dizer, se adaptou, se modulou a essa mente, não acompanhou-a. Então é um animal feroz que quer ainda por cima julgar aquilo que é perfeito. Veja que a gente está sempre julgando. Por um lado, se for para fazer essas contabilidades de como chegamos aqui, a mente é útil. A mente só deve ser ponte, psicoponte, na verdade. Então, aquele grande primeiro amor da minha vida era, na verdade, o inferno dessa mesma vida. Tudo o que eu criei. E você que percebe isso, se conseguir chegar nessa compreensão, também é um resto de quem? Pode ser de seus pais, pode ser da sociedade, pode ser até de outras humanidades. Restos animais, vegetais, minerais. E veja que o corpo físico, ele é kármico em 100%. Eu vou explicar como. O corpo físico está ligado ao Tattva Prithvi, pedra, Pietro, Pedro. E ele é a coisa mais densa entre seres móveis. Todos os seres que desenvolvem o corpo físico. A mente, ela está ligada a Vayu, o espírito do ar. Isso a gente vê no sânscrito. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Vento pode mover pedra? É impossível. A não ser que a pedra se pulverize. Então isso já fazemos um avalie de como é sutil a mente e como é densamente sólida e difícil mover com essa mente esse corpo. Então você vai ver pessoas querendo resolver problemas e parece que criar mais problemas. Aquilo de quanto mais rezo, mais assombração me aparece. É verdade. Não é apenas um dito popular de algum maluco, né, lá da roça. Procede. Porque se você entender a parte oculta das coisas, você começa a pegar a charada. Ou você se revolta ou fica em paz. Mas o que nós buscamos aqui é a aceitação através do equilíbrio. Saber que a coisa não é tão boa assim, mas que não é tão má também. E nisso neutralizar. Tudo bem. Não é bom nem mal. É o que é. Então veja a impossibilidade de uma mente sutil fazer um corpo agir segundo ela o tempo inteiro. É mais fácil uma emoção mover como imediato esse corpo. Por isso que você vai ver as pessoas agindo muito mais por emoção, né, pela voz da emoção, do que pela força de um pensamento. Muitos projetos que a gente não coloca. Porque essa mente, além dela ser fixa, os pensamentos são movimentacionais. Só que eles são desconexos. Então, na verdade, ela quer realizar, mas ela mesma não se envolve. E o que acontece? Tem que ter algum guarda, alguém fazendo essa festa, ou alguém fazendo alguma coisa. Entra a emoção, que é algo que estava ligado ao homem animal, o lemuriano, que recebe uma mente,
achando já ser, né, o dedo de Deus sobre sua cabeça. É como a questão daqueles que procuram elogio, né? A moça que quer ouvir do homem, sempre um homem novo, uma nova cantada. É tão estúpido quanto aquele lemuriano que já achava que estava recebendo a divina graça apenas raciocinando. O que piorou mais, agora começa a analisar para aprender e nunca se envolve diretamente com o aprendizado. Então, na verdade, um homem não aprende, por isso que ele volta. E se ele não entender essas coisas, ele volta a acontecer para ver até onde ele, né, deixa de ser estúpido e aprende. E depois de aprender, não há desaprendimento. Não há desaprender. É irreversível. Mas tem que ser aprender. E às vezes há processos, né, drásticos, forçários de barra, para que esse ser humano dê no tranco. Só que o ser humano só sabe protestar. Está me acontecendo isso e aquilo. A vida é injusta, é Deus, é o outro. É engraçado que sempre queremos que o outro mude. A equação sempre dá unidade, né? Nunca é dois. Então, se só o outro tem que mudar, basta você solucionar como? Um relacionamento eterno só consigo mesmo. Não se envolve nem fale com ninguém. Você julga a todos, você quer mudar a todos, só você que é o maravilhoso, maravilhosa. Então, né, poupe o outro com o karma do outro para ele se mudar a si mesmo. Você só muda o ser humano em ti. Depois tenho outras experiências, né, depois de ver do porquê, né, em meditação, perdão, eu conheci aquela moça, ela me intoxicava porque ela não saía dos meus pensamentos. Descubro que parte da alma dela é produto dos meus medos, coisas que eu deveria resolver, por isso que eu atraí. Se eu não atraio dentro, eu atraio fora. Aí você vai saber os seus encrencas, donas encrenca, as menininhas sedutora, né, o homem, né, másculo e alfa que você, menina, atrai. Você vai saber por que ele está lá e que vai dar tudo errado. Depois eu descubro também as pessoas mais imediatas, como por exemplo, meus filhos. Eu descobri que o filho que eu mais tenho apreço é produto de outro medo, como eu vivia em uma casa em que todo mundo dizia que era assombrada, né, que havia habitantes invisíveis ali. E eu vivi um inferno naquela casa. Eu simplesmente a abandonei, né, vendi por uma bacatela, né, isso aí faz parte de um passado. E ao invés de compreender na época, eu queria apenas fugir, né, me defender. A gente vive na defensiva, no vitimismo. Depois, né, nessa nova vida, eu me desenvolvo, vou nos arquivos acásticos, eu queria entender do porquê que sempre me vinha uma casa. Então, eu vou dizer para vocês, nos outros planos também tem endereços fixos, até aquilo se deteriorar pelo tempo evolutivo, como a sua casa. Sua casa pode ficar ali se você não desconstruir ela, mas o tempo vai dar cabo, conforme ele vai se processando. Então, se você sempre sonha com o mesmo ambiente, aquele ambiente ele tem um endereço fixo. Ele está lá em algum lugar, só lá não tem endereçamento, um número, um nome de rua. É apenas um ambiente que a gente vai chamar de astral. E eu sempre voltava para aquele endereço. Só que agora eu vejo aquela casa, reconheço, recordo dela, mas vejo que há uma mãe e um filho. E eles, primeiramente, só são vós. Eu falei para vocês que nós somos vós, né? Por exemplo, mulheres que têm vós muito graves,
foram homens numa vida antecedente, homens com voz muito finas, né, agudas, eram mulheres. Então você já descobre aí, ó, os sinais. Se você não descobrir os sinais da natureza, sua vida vai ser simbólica, tá? Você não está vivendo. A natureza já declara. Tem muita coisa aqui, apesar dos filtros, né, matéricos, que tá na sua cara, tá te falando o que quer te mostrar para você se desenvolver. Você que não quer ver. Você na própria matéria que já está gritando com você, falando a verdade, você se envolve na parte que está quieta mentindo. Vai por aparências. Quer ouvir só o que quer ouvir. Quer estar só com aqueles que concordam com você, que te motivam, que te elogiam, né? E que a imagem e o que é dito ferem, né, a sua emoção. Na verdade, a gente quer sempre estar submisso, a gente é dependente dos outros. Então eu vejo que aqueles seres são espectrais, tudo mais, e me vem um insight. Esse ambiente me assustava. Eu me afastei desse ambiente porque ali existiam entes desencarnados e eu não tinha o conhecimento de causa disso. Aí vem essa moça e eu faço pela primeira vez uma coisa. Vou ficar em paz com ela, com essa mãe, que antes me assustava em meu ambiente, né, do lar. Eu levanto minha mão e a abençoo. Vá em paz, que Deus lhe acompanhe. Ela se ilumina, mas ao invés de ir embora, ela se transforma na figura, se transfigura na imagem do meu filho menor atual. E vem e me abraça. Obrigado, Pai. Vejam só, o produto do meu medo, aquele ser, né, que eu repudiava, que eu sabia com certa mediunidade que estava no meu ambiente, que eu tirava para assombração, para coisa má, vem agora na figura do meu filho. Porque eu, em vez de temer, repudiar, exortar, eu deveria amá-la. E hoje eu a amo na figura do meu filho. Então, quer dizer, a natureza te força a despertar de uma forma ou outra, ou despertará por dor ou pelo amor. Espero que você tenha gostado da narrativa e que tenha aspectos positivos dentro disso para você entender a sua vida. Se você teve alguns insights que compreenda essas coisas e queira colocar aqui nos comentários, eu só tenho a agradecer. Espero ter agregado. Paz reverencial a todos. Entenda a sua vida e viva.